Fala personal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e hoje eu quero falar contigo sobre um assunto muito legal que é o seguinte: por que profissionais de educação física têm dificuldade em viver exclusivamente como personal? Essa talvez seja a tua realidade, talvez não seja. E a minha intenção aqui não é parecer o dono da razão, mas eu vou trazer vários pontos, eu vou pontuar várias situações em que eu acredito, ao longo desses quase 20 anos de carreira como personal trainer, que vão potencializar ou vão diminuir a chance de que tu consiga viver exclusivamente como personal, beleza? Então, a primeira questão que a gente precisa levantar, e isso é uma particularidade minha, é o seguinte: existe uma grande diferença entre ser personal e estar personal. O que eu quero dizer com isso? Lá no início da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar como personal trainer, vários colegas meus da academia já trabalhavam como personal, eles já atendiam personal. Só que o personal para eles foi encarado como algo sempre aquele extra. Se eu tiver esse mês, beleza, se eu não tiver, beleza também, porque eu tenho as aulas da academia, eu tenho a ginástica coletiva, eu tenho a musculação, e esse é o meu algo fixo que me dá garantia para viver todo mês. E aí, quando tu encara algo como um extra, como um a mais, a chance é que realmente tu não vai ter condições de se profissionalizar para viver exclusivamente disso. Primeiro, porque tu não estás dando o devido valor, e segundo, porque realmente tu não tem como viver de algo que tu faz só quando tem a oportunidade. E aí foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu consegui perceber que o mercado de personal era algo muito legal, era algo com o qual eu tinha gostado de trabalhar e que financeiramente me possibilitaria ter ganhos infinitamente maiores do que trabalhando dentro da musculação. E aí, quando eu tive o meu primeiro cliente de personal, que eu trabalhava 3 horas por semana com ele, para ganhar muito mais do que eu trabalhava, do que eu ganhava trabalhando todas aquelas horas da musculação, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E aí, quando eu decidi que eu queria trabalhar com isso o resto da minha vida, o personal saiu da categoria de ser um extra para ser o que o Guga quer fazer para o resto da vida. E eu entendi que eu precisava começar a me especializar, eu precisava começar a estudar cada vez mais para me tornar cada vez mais um profissional qualificado. Eu queria me tornar um personal trainer de sucesso. Então eu precisava entender tudo que estava por trás do mercado de personal. Então hoje a gente vê dentro da faculdade, grande parte dos alunos da faculdade de educação física, eles já entram para a faculdade tendo em mente que eles querem ser personal, eles querem atuar como personal. Só que aí o que acontece? Eles acabam não se preparando, não se capacitando para viver exclusivamente como um personal. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que existe uma grande diferença entre ser e estar. Grande parte dos meus colegas lá atrás, eles estavam personal. Eles estavam personal por quê? Porque se tinha personal estava beleza, se não tinha também estava beleza. Não fazia diferença para eles. O momento que eu decidi ser personal e viver como personal, eu precisei começar a entender que eu ia trabalhar como autônomo e eu precisava desenvolver habilidades que até então eu não tinha, que era de saber gerenciar a minha carreira. Era de saber que eu ia sair daquele algo fixo, aquele algo garantido todo mês, que me dava uma certa tranquilidade, para viver algo que tinha uma certa falta de estabilidade. Porque a gente sabe que às vezes a gente está tudo certo ali no nosso mês e aí tu recebe 3, 4 mensagens de 2, 3, 4 alunos dizendo para ti que esse mês eles não vão poder treinar. E aí a tua renda baixa 20, 30, 40, 50%, dependendo do número de clientes que tu tem, só que tu já tem as tuas contas para pagar e elas não diminuem simplesmente pelo fato dos teus clientes terem parado de treinar. Então eu comecei a entender que eu precisava desenvolver habilidades tanto financeiras, né, como ter um fluxo de caixa, entender quanto estava entrando de dinheiro, quanto eu precisava para viver, para que eu pudesse ter a garantia de saber que assim, ó, eu preciso de X clientes de personal para que todas as minhas contas estejam pagas e eu não preciso me preocupar com isso. Um outro ponto importante para a gente entender por que alguns profissionais têm dificuldade em se colocar no mercado, permanecer no mercado, tá? É a questão que a gente sempre falava o seguinte: quando eu comecei a atuar como personal, o personal enxergava a academia como a sua vitrine. Então ele precisava ficar na sala de musculação, ele precisava dar as aulas de ginástica coletiva, porque era uma vitrine, as pessoas te enxergavam lá e aí elas queriam saber mais sobre o teu serviço.
Só que, galera, isso funcionava muito bem lá atrás, beleza? Não que isso não funcione mais, mas não tem mais toda a força que tinha quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar como personal. Hoje, com o avanço das mídias sociais, pô, o Facebook, principalmente hoje o Instagram, com toda a divulgação de conteúdo, com tudo que a gente pode disponibilizar para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, é infinitamente mais fácil captar clientes através das tuas redes sociais, né? Só que aí a gente vai esbarrar num outro ponto. A gente aprende dentro da faculdade de educação física que quanto mais técnicos nós formos, melhor. Né? Não é à toa que a gente sai da faculdade e a gente quer fazer uma pós-graduação em fisiologia do exercício, em biomecânica e tudo mais. E longe, eu não estou dizendo que isso não é importante. Isso é fundamental. A gente está sempre evoluindo, sempre estudando, é fundamental. Só que a gente precisa trocar um pouco a cabeça de professor de educação física para a cabeça de empresário, para a cabeça de empreendedor. E a cabeça do professor de educação física, ele entende que quanto mais cursos e pós-graduações técnicas nós fizermos, maior é a chance de que a gente obtenha sucesso no mercado de personal. Só que a gente precisa ter a cabeça de empreendedor para entender que a gente precisa desenvolver outras habilidades que não só a parte técnica. A parte técnica, ela é fundamental, mas ela é pré-requisito para tu poder ser personal trainer. Entende? Pô, eu acredito que todo mundo que resolve que vai começar a trabalhar como personal trainer já tem uma parte técnica bem apurada, uma parte técnica bem desenvolvida. Tu tem que estar capacitado para poder atender os teus clientes. Tá? Agora, o que não nos ensinam dentro da faculdade são outras habilidades, como, por exemplo, a habilidade de vender o teu serviço de personal trainer da forma correta, porque a gente sai oferecendo hora aula como todo mundo, a habilidade de conseguir entender qual é a real necessidade do teu cliente para que tu possa oferecer para ele a solução desse problema, a habilidade de conseguir entender de que forma as mídias sociais vão potencializar o teu sucesso e que mídia social para nós não é simplesmente uma rede social em que a gente vai lá para se entreter, mas sim para gerar conteúdo, para trazer clientes, para captar pessoas interessadas no nosso trabalho e para que a gente possa depois fazer oferta e conseguir vender e aumentar o nosso faturamento. Então a gente precisa entender que a parte técnica é fundamental, mas existem muitas outras habilidades que, se a gente conseguir trabalhar, se a gente desenvolver, vai potencializar a chance de que a gente possa viver exclusivamente como personal. Um outro ponto que eu acho super importante e que é primordial para que a gente possa viver exclusivamente como personal é a questão muito falada sobre autorresponsabilidade. Beleza? A gente vê, assim, e eu sei que isso eu vou falar para vocês e vocês já estão cansados de ver. Todo santo dia a gente vê um monte de personal trainer nas redes sociais reclamando das blogueiras. Ah, porque a blogueira não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode... Eu não vou entrar no mérito se está certo, se está errado, se... não é isso. Até porque já tem um vídeo meu aqui no canal falando para vocês que vocês devem acompanhar as blogueiras, vocês devem se espelhar nelas. Por quê? Porque fora o fato delas poderem ou não poderem, tá? Que a gente não vai discutir isso, cara, vocês precisam entender que as blogueiras têm um modelo de negócios de sucesso. Aí, em vez de vocês ficarem reclamando delas, vocês deviam assistir os vídeos delas, vocês deviam aprender o que elas estão fazendo, que funciona, e vocês deveriam modelar isso aí e replicar dentro do negócio de vocês. Então, se tu não assistiu esse vídeo das blogueiras, dá uma procurada aqui no nosso canal que tu vai achar, beleza? Então, mas a grande maioria dos personagens passa o dia inteiro reclamando das blogueiras. E aí, se não está reclamando das blogueiras, está reclamando do CREF. Ah, porque o CREF não faz isso, não fiscaliza, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá? E aí, quando tu não está reclamando das blogueiras, quando tu não está reclamando do CREF, tu está reclamando do universo, tu está reclamando dos poderes divinos, tu está reclamando de Deus, ou do que quer que seja que tu acredite que exista lá em cima e que está cuidando da gente. E aí, dentro da minha visão, tudo isso de reclamar de blogueira, de CREF, de Deus, do universo, a gente tem que parar para pensar de uma forma bem realista, beleza? Vamos parar para pensar o seguinte: tu acha mesmo que com tudo que está acontecendo no mundo, tá? Ou o universo, ou Deus, ou o que quer seja que tu acredite que existe lá em cima, vai parar o que está fazendo para pensar assim:
como eu vou ferrar o fulaninho hoje para que ele perca os clientes de personal? Como eu vou fazer para o fulaninho ter sua renda pela metade e não conseguir pagar suas contas? Vocês acreditam de verdade que o universo para tudo que está fazendo para pensar só em vocês e falar como eu vou ferrar a vida de vocês? É óbvio que não, galera. Quando vocês ficam botando culpa em blogueira, em crefe, no universo, no Deus ou em qualquer outra coisa desses tipos, na minha concepção, o que está acontecendo é o seguinte: a galera está procurando justificativas para justificar o injustificável, que é a tua falta de sucesso, ou o teu insucesso, se tu preferir falar assim. Tem um cara que eu gosto muito de acompanhar que ele diz o seguinte: o teu sucesso é mérito teu, o teu insucesso também é mérito teu. Então, tudo isso que a gente procura como forma de justificar o que está acontecendo de ruim na nossa carreira, na nossa vida profissional, está diretamente relacionado com a falta de autorresponsabilidade nossa em entender, parar, estudar e avaliar o que a gente está fazendo de errado e o que a gente poderia evoluir, a gente poderia melhorar para começar a ter resultados diferentes. Né? Eu vejo muita gente fazendo as mesmas coisas buscando resultados diferentes. E aí não adianta. É pouco provável que tu vá plantar maçã e vá colher banana. Não funciona dessa forma. Então, autorresponsabilidade é algo fundamental se tu deseja de verdade viver como personal trainer, tá? Se tu deseja de verdade viver exclusivamente como personal, a autorresponsabilidade é fundamental para que tu entenda que absolutamente tudo que acontecer contigo nessa gestão da tua carreira é responsabilidade tua, só tua, beleza? Não é do CREF, não é das blogueiras, não é do universo, não é de Deus, é tua. Então, toma as rédeas da tua carreira e assume as tuas responsabilidades. Outro ponto importante, todo mundo aqui já ouviu ou conhece e sabe que toda cidade tem aquele personal trainer que cobra mais barato. Todo mundo sabe disso, beleza? Não é novidade para ninguém. E aí o que a gente ouve nesse quesito é aquela coisa de assim, eu não consigo captar mais clientes porque tem o fulaninho e o fulaninho cobra uma miséria, o fulaninho se prostitui, ele detona com a profissão, ele está desvalorizando o personal trainer. Todo mundo já falou isso alguma vez na vida, inclusive eu, tá? Não vou tirar o meu da reta, eu já pensei assim. Só que aí quando eu falo para vocês de desenvolverem novas habilidades, essa habilidade de me autorresponsabilizar, essa habilidade de entender que eu preciso estudar melhor o meu público, quem é o meu cliente ideal, qual é o mercado que eu estou trabalhando e tudo isso fez com que ao longo do processo eu mudasse a minha forma de pensar. E aí eu quero combinar com vocês o seguinte, olha só, o fulaninho está prostituindo, ele está desvalorizando a profissão. Cara, bota na tua cabeça o seguinte, cada um cobra pelo seu serviço o quanto acha que vale. Se ele está cobrando 20 reais e tu está cobrando 100 reais, tá? É porque ele acredita que o serviço dele vale 20 reais. Agora, se tu não está conseguindo vender o teu de 100 reais, significa que tu está tendo dificuldade de mostrar que o teu serviço vale realmente 100 reais. E aí fala assim, mas ele está roubando todos os meus clientes. Não, ele não está. A tua linha de raciocínio pensa isso, por quê? Porque tu não entende sobre o mercado e sobre o teu público-alvo. Se tu quer cobrar 100 reais por sessão de treinamento ou por hora aula, como tu preferir, tu não tem que tentar vender para o cliente que procura um personal que cobra 20. Por quê? Porque ele não é o teu público-alvo. É o cliente que está procurando o cara mais barato, é o cliente que está procurando por preço. E tá tudo bem, cara. A gente pode procurar vários serviços por preço. Cada um sabe onde aperta o seu sapato, cada um sabe o quanto pode pagar e o quanto está disposto a pagar pelo personal. Agora, a partir do momento que eu justifico que eu não tenho cliente porque o cara vai procurar um personal de 20, é porque eu estou vendendo o meu serviço para a pessoa errada. É porque eu estou simplesmente vendendo para qualquer um e aí eu não tenho foco, eu não tenho um planejamento, eu não tenho organização para saber quem é o meu público-alvo, entendeu? E aí tu precisa reavaliar, tu precisa avaliar o seguinte, ou o teu preço está muito caro para a praça onde tu está trabalhando, se todo mundo quer pagar 20 reais e tu está querendo cobrar 100, talvez tu esteja dando aula no lugar errado.
entende? Ou talvez tu tenha superfaturado realmente o teu produto, talvez ele não valha 100, porque tu não pode simplesmente definir que o teu produto vale tantos reais porque tu acha que merece tanto. Tu precisa justificar esse valor que tu vai cobrar. Tu precisa apresentar para o pessoal e falar, ó, eu cobro 100 reais a sessão de treinamento porque eu vou fazer isso, 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 eu tenho diversos cases de sucesso, eu tenho tudo isso aqui para te mostrar e aí, com base nisso, a pessoa fala, opa, realmente ele está me oferecendo coisas diferentes do que o cara de 20 reais me ofereceu. Faz sentido isso para ti? Eu espero que faça, porque isso é uma questão que eu demorei um bom tempo para entender lá atrás, e a partir do momento que eu entendi isso, mudou completamente a forma como eu me posiciono perante os outros profissionais. Beleza? O cara que cobra 20 reais, ele não é meu concorrente. Ele nunca vai ser meu concorrente. Por quê? Porque o público que nós estamos trabalhando para buscar é diferente. Ele quer o cara disposto a pagar 20, eu quero a pessoa disposta a pagar 100. Para isso, eu preciso buscar a pessoa que está disposta a pagar 100. Se eu ficar oferecendo um produto de 100 para quem está buscando um produto de 20, é óbvio que eu vou perder todas as vezes. Outro ponto importante. A maioria dos personal trainers fala para mim que tem medo de viver exclusivamente de personal pela falta de estabilidade, por não saber quanto vai ter de dinheiro e por não saber se vai ter dinheiro para pagar as contas no final do mês. Cara, isso é muito fácil de resolver, tá? Só que a gente precisa ter tudo que eu falei até agora, principalmente a parte de uma organização financeira. Se tu sabe qual é o teu custo fixo de vida, fica muito fácil de tu saber quantos clientes tu precisa para ter tuas contas todas pagas. E sabendo quantos clientes tu precisa, é muito simples de tu resolver isso. Tu vai pegar, vai criar um plano anual e vai oferecer para esse número de clientes. Beleza? Então vamos supor que eu precise de 5 mil reais para viver. Tá bom? 5 mil reais pagam todas as minhas contas fixas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um plano, por exemplo, anual, em que ele vai me pagar 500 reais por mês. Tá? Então eu preciso pegar 10 clientes que fechem o plano anual. E esses 10 clientes me geram 5 mil reais por mês fixos. Todos os meses, pelos próximos 12, eu vou ter 5 mil reais de faturamento garantido. Por quê? Porque eu vendi planos anuais. E aí eu tenho toda a tranquilidade para poder me organizar e viver exclusivamente como personal. Só que como personal, eu preciso entender que eu sou uma empresa. E como empresa, eu preciso ter fases em que eu vou prospectar novos clientes. Eu preciso ter metas. Eu preciso saber quantos clientes novos por mês eu preciso captar para me colocar numa posição de segurança, para que eu possa ter minhas contas pagas, para que eu possa ter uma reserva financeira, para que eu possa me organizar para se um dia meus clientes falarem, ó, esse mês eu não vou treinar, tá tudo bem. Eu preciso ter uma programação, estratégias de atração, captação. Eu preciso me preocupar mais com a fidelização dos meus clientes. Eu tenho que ter menos rotatividade porque me custa mais dinheiro trazer novos clientes do que manter os clientes que já estão treinando comigo há um bom tempo. Tudo isso é a carreira do personal. É planejamento, é organização, é disciplina, entende? Tudo isso faz com que o teu processo de poder viver exclusivamente como personal faça cada vez mais sentido e tu tenha mais sucesso. É muito importante que tu comece a desenvolver um método com um passo a passo de como tu faz para poder viver exclusivamente como personal. É muito importante que tu tenha uma base sólida, bem construída, porque a gente sabe que a base, o alicerce, é o que dá sustentação para casa. Então, se a tua base está bem fortalecida, se a tua base está bem construída, e essa base fala sobre atendimento, fala sobre prospecção, fala sobre o teu comportamento frente ao teu cliente, fala sobre atração, fala sobre redes sociais, fala sobre postura profissional, fala sobre etiqueta das mídias sociais, tudo isso é a construção da base da carreira do personal trainer. Para que tu possa viver como personal trainer, para que tu possa falar com todas as letras que hoje eu sou personal, eu não estou personal. Entende? E isso faz toda a diferença. Porque se tu faz do teu personal um extra, tu sempre vai ser um extra na vida da pessoa que está te olhando. Agora, se o cara se torna um personal trainer, vive como personal, o cara é especialista em resolver um tipo de problema, ele vira autoridade. E aí, como autoridade, é muito mais fácil tu ser bem remunerado por isso, é muito mais fácil tu ser super valorizado, é muito mais fácil tu lotar a tua agenda e é muito mais fácil tu ter fila de espera de pessoas interessadas em treinar contigo.
Então a ideia toda é que vocês consigam entender que o personal trainer tem que aprender a agir como uma empresa. Vocês precisam ter toda a organização e planejamento de uma empresa para fazer com que essa empresa, ao longo do tempo, se torne algo lucrativo e sustentável. Senão, vocês vão ser mais uns no mercado. E aí é a galera que, não me preparei para a pandemia. Entende? Fui pego de surpresa na pandemia. Aí perdi todos os meus clientes. Por que tu perdeu todos os teus clientes? Muito provavelmente porque a tua base não estava sólida o suficiente para que teus clientes entendessem o valor que tem, mesmo durante a pandemia, permanecer conectado contigo. Para que teus clientes todos falassem, vamos fazer alguma coisa, vamos para o online, mas tu não vai perder. E dentro dessas habilidades que eu estou dizendo que vocês precisam desenvolver, tá também a habilidade de desenvolver estratégias online. O online, muita gente está dizendo que agora, por causa da pandemia, o online deixou de ser uma tendência. Cara, o online já não era uma tendência muito antes da pandemia. Grande parte dos personal trainers com quem eu convivo vivem muito mais hoje do online do que do presencial. Então o online não era uma tendência. O online já era uma realidade faz muito tempo. O que acontecia é que a grande maioria dos personagens não se preocupava em se habilitar para fazer o online da forma correta. E aí o que nós vimos quando a pandemia começou foi um monte de personal trainer desesperados colocando um monte de aula gratuita de tudo que é jeito no seu Instagram. E aí tu olhava de manhã, de tarde e de noite, tinha 200 personagens fazendo live, dando aula sem nenhuma estratégia. Quero ressaltar para vocês aqui que o grande problema não é o da aula gratuita, tá? Não estou falando disso. Se o dar aula gratuita foi bem pensado e foi estrategicamente desenhado, faz parte do processo. Aí tá tudo bem. Agora, por que hoje a gente não vê mais esse monte de personal fazendo live todos os dias, dando aula no Instagram? Por um motivo óbvio, porque eles não faturaram com essas estratégias. Ou melhor, porque eles não faturaram por causa da falta de estratégias. Eles simplesmente se jogaram nas redes sociais tentando fazer algo para mudar a realidade, porque como eu e como todos vocês, fomos pegos de surpresa por causa da pandemia. Agora, para os personagens que já vendiam no meio online, tanto consultoria, quanto grupos de desafio, quanto mentorias, quanto qualquer tipo de produto, passar pela pandemia foi algo bem menos estressante do que para quem não vendia nada. Por quê? Porque estar no meio online já faz parte do nosso dia a dia. Então a minha sugestão é que vocês peguem esse tempo e comecem a estudar cada vez mais o mercado online, comecem a desenvolver essa base, comecem a construir essa base sólida da carreira de vocês, para que vocês consigam, lá na frente, viver exclusivamente como personal, mas tendo toda essa organização, entende? Sabendo quanto vocês precisam faturar, quantos clientes vocês precisam, sabendo fazer com uma estratégia bem desenvolvida a atração, a captação, sabendo criar novos produtos. O personal não pode viver só do personal, no sentido de falar assim, o meu único produto é o personal presencial. Não, vocês podem ter mais um monte de produtos, vocês podem ter produtos presenciais diferentes, vocês podem ter produtos online, vocês podem, dentro dos produtos, eu posso aqui dar exemplos para vocês, né? No meio online vocês podem ter a consultoria online de vocês podem ter os grupos de desafio, vocês podem ter e-books, vocês podem ter programas de treinamento, vocês podem ter o personal de vocês de maneira online, porque isso também é uma realidade. Vários clientes que eram nossos clientes presenciais, dentro da pandemia foram para o online e não querem mais voltar para o presencial. Por quê? Porque o online gerou uma comodidade super tranquila, eles estão felizes treinando na casa deles. Então é mais um produto que vocês podem oferecer e com esse produto, isso faz com que vocês tenham mais escalabilidade, porque vocês podem vender o personal online de vocês para pessoas que normalmente não poderiam treinar com vocês na cidade de vocês porque não moram ali. E aí vocês, nessa função toda, nessa estratégia, vocês começam a gerar novas fontes de renda para que vocês também não coloquem todos os ovos de vocês em uma única cesta. Quem vivia só do personal presencial durante a pandemia passou sufoco. Agora, quem tinha o personal presencial, tinha
grupos de desafios, tinha consultoria online, tinha produtos vendendo, teve mais tranquilidade para fazer o jogo acontecer. Por quê? Porque se um braço meu ficou mais fraco por causa da pandemia, eu vou lá e reforço os outros. Eu boto mais força nos outros para aumentar o faturamento deles, para que esses faturamentos supram a falta de faturamento do personal presencial que não estava acontecendo. Isso tudo é a estratégia de uma empresa. É uma estratégia de uma pessoa que realmente vive do personal. Então eu tenho várias fontes de renda, eu consigo fazer campanhas para trabalhar com vários infoprodutos ou produtos presenciais, eu consigo fazer N coisas para que eu tenha um bom faturamento, para que eu consiga ter a possibilidade de escalar o meu negócio, para que eu possa viver exclusivamente como personal e eu não dependa daquela vitrine que a academia antigamente significava para mim, e aí eu tinha que me sujeitar a trabalhar dentro da academia com um salário medíocre de 8, 9, 10 reais a hora, só porque eu precisava ter o meu garantido. Só que, galera, o garantido é medíocre. O garantido não vai te levar para o próximo nível. E aí vocês têm os personagens, vocês têm o garantido, e aí vocês têm que parar para entender que, como toda empresa, tá, vocês não podem ficar só no operacional. O personal que dá aula das 6 da manhã até as 11 da noite, ele é 100% operacional, galera. Ele passa o dia inteiro, aula, 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 intervalo para almoço, aula, 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 aula. Tá, em que momento tu para planejar a tua empresa? Em que momento tu para planejar as próximas ações, os próximos infoprodutos ou produtos presenciais? Em que momento tu para planejar como que tu vai fazer para aumentar teu faturamento? Em que momento tu para planejar campanhas para realizar com os teus clientes, para fidelizar esses clientes? Entende? Vocês não estão gerenciando a carreira de vocês, vocês estão no operacional 24 horas por dia. E quem vive no operacional não pode dizer que é dono de empresa. E isso faz com que vocês tenham várias dificuldades para poder viver exclusivamente do negócio que vocês escolheram. Então, recapitulando, beleza? Vamos pensar. Ó, primeira coisa, vocês têm que definir se vocês estão personal ou se vocês são personagens. Então, eu espero de verdade que vocês sejam personagens e não estejam personagens. Beleza? Segunda coisa, vocês precisam entender que o digital não é mais uma tendência, ele é uma realidade. Vocês, quem ainda não está fazendo dinheiro no digital, está muito atrasado. Terceira, vocês precisam parar de reclamar de blogueira, chefe e do universo, tá? E ter a autorresponsabilidade para entender que a falta de sucesso ou insucesso de vocês é culpa de vocês. E vocês têm todas as ferramentas para mudar o jogo. Só que depende da força de vontade de vocês, da organização, do planejamento e da disciplina para fazer tudo acontecer. Tá? Quarta coisa, vocês precisam, de verdade, desenvolver novas habilidades. Podem estudar a parte técnica o resto da vida. É muito bom, é fundamental e agrega cada vez mais valor. Mas aprender a vender, aprender a se comportar, aprender a fazer reunião, aprender a se comunicar, aprender a usar as mídias sociais como um negócio de verdade é fundamental para o sucesso. É fundamental para que vocês possam viver exclusivamente disso. Beleza? E aí, todo esse passo a passo que eu estou falando para vocês, dessa construção, dessa base sólida, é o que vai dar, galera, a tranquilidade para que vocês possam sair do fixo, do garantido todo mês e encarar o mercado de personal sem medo de saber que esse mês talvez eu tenha, mês que vem talvez eu não tenha, e essa falta de estabilidade dá aquele frio desgraçado na barriga que congela vocês e faz vocês ficarem recebendo esses salários medíocres dentro das academias. Eu vou citar o exemplo aqui, tá, de um cliente meu de consultoria, e ele é personal, e a gente fez um trabalho com ele, ele começou a vender no digital, ele criou seus infoprodutos, mas ele trabalhava dentro de uma academia grande, mas que ainda assim pagava um salário bem inferior do que ele poderia estar faturando. E eu dizia para ele há muito tempo, falava, fulano, sai da academia, sai da academia, sai da academia. E ele tinha um medo de sair da academia para encarar esse mercado do personal só como personal. Por quê? Porque ele não vivia 100% o personal. Ele tinha alguns clientes de personal, mas ele não respirava só o mercado de personal. E eu incomodei muito ele para que ele saísse da academia e tudo mais, e ele acabou não saindo.
Resumo da ópera, ele teve bons resultados e aí um dia ele foi demitido da academia. E essa função de ser demitido, óbvio, deu aquele frio na barriga, congelou, ele ficou com medo, ele deu uma travada, a gente bateu uns papos, a gente conversou, a gente montou estratégias e agora, durante a pandemia, ele conseguiu fazer o maior mês com o maior faturamento da história da carreira dele. Então, ele, durante uma pandemia, em que vários personagens não estão tendo faturamento, ou têm um faturamento reduzido, ele conseguiu fazer o seu maior faturamento em anos de formado, em anos de carreira. Ele não precisou da vitrine que a academia oferecia em muito tempo, e muito menos daquele salário medíocre que a academia pagava. Sabe por quê? Porque ele teve tempo para planejar. A gente sentou, a gente planejou, a gente orquestrou e ele agiu. E isso fez toda a diferença. Hoje, ele vive exclusivamente como personal e ele tem uma esteira de produtos rodando todos os meses, vendendo, inclusive para fora do Brasil. Mas a gente construiu a base dele, ele entendeu o processo, ele se planejou, ele organizou e principalmente ele agiu. E vocês, se olharem um dia o Instagram dele, nunca vão ver ele reclamando de blogueiras, do TREF ou de qualquer coisa desse tipo. Então, vamos parar de mimimi, vamos parar de choradeira e vamos tomar as rédeas da nossa vida profissional. O sucesso de vocês depende exclusivamente de vocês. Se vocês tiverem dificuldade, vocês têm aqui as minhas redes sociais, eu estou disposto a ajudar vocês. Vocês podem me chamar, a gente bate um papo, a gente conversa. Eu tenho vários produtos que vão se adequar à realidade de vocês. Eu tenho as mentorias, se vocês quiserem algo mais particular, para que a gente possa alavancar os resultados de vocês. Eu tenho muito conteúdo gratuito, tanto no meu canal do YouTube quanto no meu Instagram, para que vocês possam consumir e aplicar. Beleza? Só que o que a gente não pode é ficar vendo a vida passar, organizando, planejando e não executando. A grande diferença entre quem está conseguindo bons resultados e quem não está conseguindo é que quem está conseguindo está fazendo, está agindo. E não significa que a gente só acerta, beleza? A gente erra até mais do que acerta. Só que o grande segredo do negócio é o seguinte: a gente erra, a gente avalia, a gente corrige rápido e a gente testa de novo. A gente não para só porque errou. Todo mundo vai errar muito mais do que vai acertar. E a grande diferença entre quem está tendo bom resultado é que a gente não parou. A gente vai errar várias vezes, mas a hora que a gente acertar, aí a gente vai replicar e o negócio se retroalimenta. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. O nosso bate-papo de hoje era sobre isso. Eu espero verdadeiramente que esse conteúdo faça sentido para ti, que ele sirva para que pelo menos eu plantar a sementinha do empreendedorismo aí na tua cabeça, sirva para eu plantar uma sementinha para tu entender que o ser personal é muito mais do que simplesmente ter alguns clientes e sair dando aula dentro de academia. A carreira como personal trainer, ela é uma carreira muito legal, ela é uma carreira financeiramente muito boa, só que a gente precisa, como tudo na vida, se preparar. Então eu estou aqui para ajudar vocês a se preparar para viver exclusivamente como personal, beleza? O objetivo, o intuito dessas gravações aqui não é de querer achar que eu sou o dono da razão e que tudo que eu estou falando é verdade, tá? Tudo que eu estou falando é fruto da minha vivência, não é uma verdade absoluta, é fruto da minha vivência, é a minha experiência, não só como personal, porque eu ainda sou personal, mas é a minha experiência tendo mentorado aí mais de 500 personal trainers pelo Brasil nos últimos anos, tá? Então eu estou trazendo tudo isso porque eu sei que são fatores que em diversos momentos dificultaram o resultado de vários clientes nossos, beleza? Então eu espero que tu aproveite de verdade esse conteúdo e a gente se fala no próximo vídeo.